Olá, meu nome é Daniela, sou jornalista, pousadeira e agora contadora de histórias. Hoje eu vou contar por que a ilha de Fernando de Noronha se chama Fernando de Noronha. Na verdade, nunca existiu alguém chamado Fernando de Noronha, entendeu? Não que tenha sido responsável por batizar esse nome na ilha, né? Mas existe uma outra pessoa com um nome muito parecido. No ano de 1501, aconteceu a primeira expedição exploratória para o Brasil, que foi enviada por Portugal, né? Foi uma expedição de 16 meses para ver o que tinha de bom aqui. E o maior tesouro que eles encontraram foi as árvores de pau-brasil. Por que o pau-brasil era considerado um tesouro? Pelo valor de mercado da tintura que você pode extrair dele. Para a indústria têxtil, essa tintura era de alto valor. Essa informação chegou a Dom Manuel, que não é bobo nem nada, e os cifrões já ficaram aqui pipocando na cabeça dele. Por quê? Era um país que eles poderiam explorar à vontade, com milhares de árvores, onde você poderia extrair um produto de alto valor financeiro. Então o que Dom Manuel fez? Ele contratou um grupo, um consórcio de uma galera que tinha muita grana para fazer essa exploração. Ou seja, ele como se fosse privatizando o Brasil. E quem estava na liderança deste grupo era um ex-judeu convertido em novo cristão chamado Fernão de Noronha. Então eles fizeram um contrato de 3 anos, tá? 3 anos podendo ser renovado por mais outras vezes, o que aconteceu por mais 2 vezes. Ou seja, por 9 anos, quem ficou lá extraindo foi esse consórcio do Fernão de Noronha. E aí tinha as regrinhas, né? Eles tinham que explorar um trecho de 300 léguas, né, da costa marinha, o que equivale a 1.800 quilômetros. E eles também teriam, eu digo eles, pessoal do Noronha, que criar benfeitorias, criar tipo uma fortaleza lá, para poder ter a proteção, né? Porque sempre teve, Noronha tem todo Na real, a gente está falando do Brasil ainda, tá? Não chegamos ainda em Noronha, não. O primeiro ano seria assim, para ele poder, para o consórcio estabelecer, o primeiro ano eles não pagariam nada para a coroa. Eles iam poder explorar, voltar, fazer, não pagava nada, tá? O segundo ano, eles teriam que pagar 1/6 do lucro para a coroa. E já no terceiro ano, eles teriam que pagar 25% dos seus lucros para a coroa. Então, até 1510, o Brasil era uma grande fazenda extrativista. Foram derrubadas mais de 2 milhões de árvores, não só pela galera do Noronha, como também por contrabandistas e piratas, né? Porque a notícia correu solta, né? Noronha, ele era riquíssimo e ele representava gente mais rica ainda que ele, que era um grupo dos grupos mais ricos da Europa, que eram os Figure, e que eles eram banqueiros, que depois vieram a falir. Então, o contrato firmado, tudo certo. Quando foi em 1502, eles montaram a frota rumo ao Brasil para explorar o pau-brasil. E nessa expedição, quem estava? O Gonçalo Coelho, que eu conto muito dele para vocês em outro vídeo. É só ver o vídeo, o primeiro naufrágio do Brasil, para ver o que aconteceu. E também estava Américo Vespúcio. E foi nessa expedição que eles encontraram a ilha de Fernando de Noronha. Ou seja, eles estavam aqui nessa missão exploratória do pau-brasil e Noronha foi encontrada. Na realidade, Noronha já tinha sido encontrada e avistada antes, umas 2, 3 vezes antes, tá? 1501, e teve história aí também de acharem na árvore lá um ano anterior a 1500. Só que aí são histórias, né? No dia 10 de agosto, a frota de Américo Vespúcio e Gonçalo Coelho era o capitão, tá? da frota. Eles avistam a ilha de Fernando de Noronha. E aí tem a famosa frase: uma ilha de grande altura no meio do mar, verdadeira maravilha da natureza. Eram 6 caravelas e comandadas pelo Gonçalo Coelho. E adivinha qual foi a caravela que bateu no cabeço lá das pedras secas e naufragou?
a do capitão Gonçalo Coelho. E diante desse contexto que Noronha foi descoberta oficialmente por uma expedição financiada por Fernão de Noronha, tá? Não liderada, quem liderou foi o Gonçalo, mas era financiada pelo grupo que o Fernão de Noronha está na frente, o Fernão ganhou de presente a ilha. O historiador super carismático Eduardo Bueno, ele fala que Fernão de Noronha foi o primeiro dono do Brasil. A ilha foi a primeira capitania da coroa portuguesa em terras brasileiras. E o Fernão de Noronha acabou sendo o primeiro donatário de uma terra no Brasil. Ou seja, o primeiro dono do Brasil. Isso tudo 30 anos da implantação das capitanias hereditárias. Mesmo com o Fernão de Noronha morrendo, a ilha ficaria para os seus descendentes. O que aconteceu foi para filho, foi para neto, foi para tataraneto. Uma curiosidade, o Fernão de Noronha, sabe de quem ele era sogro? Do Pedro Álvares Cabral. Ele era o pai da esposa do Pedro. E foi isso. O nome Fernando de Noronha acabou sendo uma corruptela do nome Fernão de Noronha. Espero que vocês tenham gostado mais desta história da ilha, porque a gente tem que eternizar, né? A minha intenção é eternizar as histórias, porque a gente vai morrendo, né? A gente morre, as histórias continuam. E muito obrigada.